Olá, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, com a formação do psicanalista. E hoje estamos dando início oficialmente ao trabalho dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. A teoria da sexualidade. E aí fica aquela pergunta, mas se a temática central dessa obra, né, que é o volume 7, por que que começamos com o estudo sobre histeria? Como nós vimos nos próprios textos, o Freud mostrando que qualquer doença de ordem psicossomática é de fundo, sim, sexual, inclusive a própria histeria. E qual é a ligação que tem aí, né, entre os sonhos e a sexualidade? O próprio Freud vai dizer lá nos penúltimos capítulos no volume 5 a interpretação dos sonhos 2 e sobre os sonhos, 1900 e 1901, o próprio Freud mostrando, né, que todo sonho é de base infantil, sexual. Nossa, como assim, né? É importantíssimo que venhamos a compreender a obra do teórico e ler com muita atenção, porque nada do que ele escreveu, nada do que foi publicado na época dele, nada hoje é novo. Muito pelo contrário, só mudou os sintomas e continua aí, né, as estruturas falando dos seus quadros patológicos. Mas lembrando que o analista não se prende à estrutura e nem tampouco ao sintoma, ele vai para além do sintoma. Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, juntamente com a interpretação dos sonhos, figuram, sem dúvida, como as contribuições mais significativas e originais de Freud para o conhecimento humano. Não obstante, na forma em que costumamos ler esses ensaios, é difícil avaliar a natureza exata de seu impacto quando a primeira, quando a, da primeira publicação. É que no decorrer de edições sucessivas, num período de 20 anos, eles foram submetidos, o autor, a mais modificações e acréscimos do que qualquer outro de seus escritos, salvo talvez pela própria interpretação dos sonhos. Esta edição difere num importante aspecto de todas as que antecederam, seja em alemão ou inglês, embora se baseie na sexta edição alemã, de 1925. Última a ser publicada durante a vida de Freud, ela indica com as respectivas datas todas as alterações eh, substanciais introduzidas na obra desde a sua primeira edição. Em todos os pontos em que se suprimiu ou modificou é, gra- grandemente o material nas edições posteriores, o trecho omitido ou a versão anterior são fornecidos em notas de rodapé. Isso permitirá ao leitor ter uma noção mais clara de como eram estes ensaios sobre a forma original. Então, enquanto Freud estava vivo, né, e lembrando a vocês que essa obra só está nas nossas mãos por causa de Marie Bonaparte, a sobrinha neta de Napoleão, é que essa obra está nas nossas mãos. Mas o Freud teve que fazer, né, e ele vai mostrar isso em toda a obra dele, que ele fez mudanças textuais, né? Ele vai mostrar que de 5 em 5 anos ele voltava nos textos lá da histeria, interpretação dos sonhos. Tanto é que ele vai dizer na obra dele, né? Eu não me envergonho de mudar de opinião, não me envergonho, muito pelo contrário. Freud tinha, e detalhe, era um homem muito erudito, né? Muito erudito. Freud não era um pensador qualquer, era um homem é, 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 versado não somente no seu conhecimento como neurologista, e também ele estudou arqueologia, história, linguística. Então, todos eles.
além do Freud, tinha aí uma certa erudição no campo do saber. Provavelmente causará surpresa, por exemplo, saber que a íntegra das sessões sobre as teorias sexuais infantis e sobre a organização pré-genital da libido, ambas no segundo ensaio, só foi acrescentada em 1915, 10 anos após a primeira edição do livro. Esse mesmo ano trouxe também o acréscimo da sessão sobre a teoria da libido, no terceiro ensaio, sobre menos surpreendente, que é os avanços da bioquímica tenham tornado necessário, em 1920. Na questão da teoria da libido, tem um Reich, discípulo dele, que vai se desdobrar, né? Vai fazer um trabalho profundo que eu deixei para vocês na emenda. Tem lá, eu não lembro se é teoria da libido ou teoria do prazer, mas é um livro de capa vermelha. Em PDF, mostra a capa dele em PDF. Temos ele lá no Telegram, do grupo da psicanálise, aonde ele vai trabalhar essa força libidinal que muitas vezes ela impacta esse outro sexualmente. Nós vamos ver aqui a questão de pessoas que têm um poder escópio libidinal, né? Um poder escópio libidinal nos olhos, na fala, né? Lembrando que a fala ela é fálica, ela é puro sexo. A palavra é puro sexo. Então, uma pessoa que tem uma articulação com as palavras, né? E ela tem aí um conhecimento desse seu universo libidinal, ele não vai fazer muito esforço em seduzir alguém com o seu perfume é, sensual, né? E também libidinal. Não vai. E não há como resistir a um cheiro libidinal, né? Não há como resistir. Ah, não, mas eu. Gente, por favor, prazer não tem dono. Vamos deixar isso aqui bem claro. Prazer não tem dono. Prazer não tem dono. Ah, mas eu amo meu companheiro, minha companheira, tudo bem, mas você não conhece sua energia libidinal, você não sabe do que você é capaz de fazer. Outro dia eu ouvi uma psicóloga falar, achei muito legal da parte dela que ela falou. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer quando virar a esquina. Às vezes a gente tá bem na relação com o outro, tá feliz com esse outro, mas você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe. E às vezes o outro não fez nada, às vezes foi uma questão de olhar, às vezes foi uma questão de um esbarrão, às vezes foi uma questão de uma palavra, né? Ah, mas tanto é que a Regina Navarro Lins, há uma fala em psicanálise, né? Será que realmente traição existe? Será que realmente a traição existe? São falas é, eu- bem contundentes na psicanálise, né? Escrever o parágrafo sobre as bases químicas da sexualidade, isso é muito legal. A sexualidade tem uma química própria, né? Cheiro, toque, o suor, né? Aquela química que o Reich vai dizer. Detalhe, gente, detalhe. Vou falar uma coisa para vocês aqui muito legal, muito legal. Olha só. Na questão da sexualidade, quando as químicas se entrelaçam, já está ali acontecendo a questão sexual. Já está acontecendo. O Bion e o Zimo vai dizer o seguinte: entre a admiração e a paixão, há uma linha tênue. Tem ali um fio condutor da libido, do tesão. Mas eu admiro muito essa pessoa. Tudo bem. Pode acontecer da pessoa daqui a pouco se pegar apaixonada por ela. Pode acontecer. E aí?
Como é que foi isso? Está aqui, é uma questão de química. Uma questão de química. O que que essa pessoa tem que. A voz dela, o jeito dela, o sorriso dela me encanta. E ao contrário também, né? Quando os casais já estão perdendo aí o tesão com o outro, é falta de química. Química sexual. Está faltando química na relação, né? Onde o outro começa a depreciar o outro fazendo piadas desnecessárias, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa, não elogia esse outro. Com relação a. Às vezes a pessoa faz uma pergunta e a pessoa, o outro agride com palavras, né? E às vezes a pessoa, sei lá, compra uma roupa, né? Ou faz uma escova, ou sei lá, compra um sapato novo e não há nenhum elogio, não há química, não há química, não há química. Então, assim como tem aquela química do entrelaçamento ali, né? Porque quando essa pessoa chega, eu fico procurando ela com os olhos, né? Porque quando ela fala, eu me sinto estranho ou estranha. Tá aqui a dica, eu pulo o gato para você. Está tendo ali uma química. Está tendo ali uma química. Então tá aqui a dica para vocês, tá? André, e detalhe, essa química tem uma questão ali transferencial que na maioria das vezes não é uma transferência sexual, é uma transferência erótica. Há uma diferença entre transferência sexual e a erótica. A erótica é a pessoa quer o ato. E a sexual tem aquela coisa do cuidado, né? Ajeitar o casaco, é, ver se a pessoa, como é que tá, se ela se alimentou. Isso é sexual, gente. A erótica não, a erótica quer realmente contato pele com pele, né? E quando essas peles se juntam, parece que elas querem se devorar, querem ali se fundirem entre elas. É a famosa química, mas está lá. Quem puder ler o Reich, ou quem quiser aí é, é, o livro dele em PDF, eu posso disponibilizar no grupo. Nesse ponto, a rigor, a surpresa funciona mais no sentido inverso, pois a versão original desse parágrafo aqui, impressa numa nota, mostra a notável é, antivisão de Freud nesse aspecto e revela quão pouco se fez necessário alterar suas concepções. Entretanto, a despeito dos acréscimos consideráveis feitos ao livro após sua publicação original, sua essência já estava presente em 1905. Em 1905, gente, o que está sendo aqui discutido já em 1905, né, que é depois da psicopatologia da vida cotidiana, já estava aí em andamento os três ensaios da sexualidade, sendo possível rastrear-lhe as origens e até as datas mais remotas. A história completa do interesse de Freud pelo assunto pode agora, graças à publicação da correspondência com Fliss, ser pormenorizadamente acompanha, mas basta-nos aqui indicar seus contornos gerais. As observações clínicas da importância dos fatores sexuais na causação da neurose de angústia e da neurostenia, inicialmente, e das psiconeuroses, mais tarde foram o que levou Freud pela primeira vez a uma investigação geral do tema da sexualidade. Sim, eu digo para vocês, né? Quem puder ler a história da sexualidade com Michel Foucault e também as obras ricas da Regina Navarro Lins, ela traz ali uma historicidade profunda, né? É o livro do amor, 1, 2, sobre a história da sexualidade, né? Então, quem puder ler,
Claro, André, eu não tenho aí um cabedal. Gente, eu volto a dizer para vocês, o seu paciente não vai perguntar se você tem ou não conhecimento teórico básico, ou se você compreendeu. A única coisa que o seu paciente vai querer saber é se você vai tratar dele. Então, eu penso o seguinte, um aspirante à psicanálise que estudou Freud, ele tem uma base teórica para tratar, para ter uma escuta com histeria, ele tem base para discutir sobre sonhos, ele tem base para discutir sobre psicopatologia da vida cotidiana, ele tem base para discutir sobre a questão da sexualidade e por aí vai, porque a obra dele é a base, é a base para se entender a clínica psicanalítica. Então, a pessoa que leu Freud, estudou de maneira. Por isso que eu falo, tá com dúvida, coloca no grupo. Traga, aproveite esse momento, traga para o grupo as dúvidas. Quando tiver uma live, participa, não deixa. A live é uma aula experimental para esse aspirante poder ali tirar suas dúvidas também. As observações clínicas da importância dos fatores sexuais na causação da neurose de angústia, né? Suas primeiras abordagens durante o início da década de 1890 partiram dos pontos de vista da fisiologia e da química. Por exemplo, encontra-se uma hipótese neurofisiológica sobre os processos de excitação e descargas sexuais, na seção 3 de seu primeiro artigo sobre a neurose de angústia, 1895. Um notável diagrama ilustrado, essa hipótese aparece no rascunho G das cartas a Fliss, aproximadamente da mesma época, mas já fora mencionado um ano antes. A insistência de Freud nas bases químicas da sexualidade remonta, pelo menos, a essa época. Mas há também uma alusão ao tema e ao rascunho, provavelmente datado da primeira de 1894. Nesse caso, Freud acreditava dever muito às sugestões de Fliess, como fica demonstrado em outros pontos de sua associação ao famoso sonho da ejeção de Irma, no verão de 1895, Interpretações dos Sonhos, capítulo 2. Era também Fliss que devia algumas. Para quem chegou agora e tem o livro, eu estou na página 121, discutindo sobre a pesquisa de Freud na questão da sexualidade. Era também Fliss que devia algumas sugestões sobre o tema correlato da bissexualidade. Pessoal, lembrando que Freud acreditava cegamente que nós somos bissexuais. Eu concordo com Freud, né? E ele vai falar e nós vamos estudar daqui para frente, né? A próxima videoaula, que é muito gostosa, né? Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, As, boa noite. boa noite. As aberrações sexuais. Por que o ódio, né? Por que o ódio contra o transexual? Por que o ódio contra a lésbica? Por que o ódio contra o gay? Por que o ódio contra a pessoa que é bi? É porque eles estão se permitindo no seu desejo, nos seus desejos sexuais. Estão se permitindo na sua natureza. Então Freud vai dizer que essa raiva, esse repúdio, esse desprezo é porque não nos autorizamos, né? Nossa, meu Deus, eu não posso me imaginar beijando a boca de outro homem, de outra mulher. Meu Deus. Mas Freud vai dizer, tanto é que ele vai dizer, né? Eu tenho dúvidas se o que define a sexualidade é a genitália, mas ele afirma aqui, né? Ele afirma aqui que ele, o Fliess, já tinha aqui uma discussão sobre a bissexualidade do ser humano.
O psicanalista Jorge Cesarino, quem puder colocar no YouTube, Jorge Cesarino, a questão da sexualidade. Aliás, há um canal no ESP, no YouTube, que traz lá assuntos riquíssimos sobre a sexualidade. O Jorge Cesarino vai se perguntar se na hora do ato, quem é ali o macho, quem é a fêmea. Ele vai se questionar. Quem ali está tomando as decisões, né? Assim como também o Winnicott vai perguntar numa tríade familiar, quem ali é o filho, quem ali é a mãe, quem ali é o pai. Porque naquela tríade há um movimento cíclico inconsciente. Tem uma música do ele já morreu esse cantor, do Renato Russo, ele vai dizer, porque os meus pais são crianças. Que fala interessante, né? É um trecho da música dele. O que você vai ser quando você crescer? Pois os meus pais são crianças. É questão cíclica. E muitas vezes vai acontecendo naquele momento do casal de que alguém ali vai ter uma atitude, vai ter um movimento do macho. E muitas vezes é a mulher. E muitas vezes aquele homem vai ter um movimento da fêmea de ser atacado. Então o próprio Jorge Cesarino vai dizer. Gente, ele pega esse texto do Freud, nós vamos ver isso aqui, e ele vai discutir, né? Peraí, quem aqui é quem nesse ato? Até mesmo no casamento, quem é o macho aí da relação? Quem é aí aquele que dentro de casa tem a fala final? Então, o Freud vai discutir isso, mas ele afirma até a morte que nós somos bissexuais. E eu concordo com ele. Aliás, todos os psicanalistas, né, com base em Freud, né, vai discutir isso. Não, somos bissexuais. A questão é, 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 é uma coisa que eu acho interessante. Nós vemos muita bissexualidade na histérica, né? Aquela coisa dela sentir atração por outra mulher, aquela coisa de sentir atração. Eu já ouvi relatos de histéricas, né, pacientes, claro, ninguém sabe o nome delas, e se elas assistirem esse vídeo, não há o porquê ficar chateado, de admitir que gostou de ver o sutiã, né, de uma mulher, gostou de ver o sutiã de uma mulher. E já ouvi outra que dizia, poxa, eu adoro, né, o meu professor de dança porque ele é gay. Eu perguntar, tá, como seria esse adorar? Não, é, e nós vamos também discutir aqui, gente, excitação narcísica. Uma coisa é excitação e prazer por esse outro, né? A excitação narcísica leva a pessoa a sair fora de si. Ela entra num estado de loucura, de excitação, ela não sente nada pelo outro, é uma questão narcísica, é uma questão tipo, eu consegui ir para a cama com essa pessoa. Isso é excitação narcísica. Então, uma coisa é aquela coisa da paixão, me apaixonando por essa pessoa, meu Deus. Aí começa, né, a questão do lúdico, né, sonhar, imaginar com essa pessoa. Mas a excitação narcísica não tem afeto. Guardem isso. A pessoa, parece que ela está drogada, ela está fora de si. O que ela tem como objetivo é querer realizar o desejo de estar no ato com aquela pessoa. Então, a gente vai ver isso aqui ao longo das aulas, tá, gente? Sobre a questão aí das excitações. Que Freud mencionou numa carta, 6 de dezembro de 1896, carta 52. Pessoal, as cartas de Freud, a Fliss, está lá na- nas, no volume 1. Há uma centena de cartas lá. Só que o que eles fizeram agora? Vou dar essa dica para vocês. Eles pegaram essas cartas, separaram elas e colocaram em um volume só que não ligado a essa obra. Tá? Às vezes a pessoa vai começar a estudar Freud e não vê que há ali centenas de cartas. No volume 1,
a publicações pré-psicanalíticas e esbarra nesse tema aqui da sexualidade, tá? Então, mas tem um livro falando as cartas de Freud a Flies, as cartas de Freud a essa do Jung, as cartas de Freud, a Ana Freud. Hoje está separado, tá? Você pode colocar no Google o livro As Cartas de Freud. Vai aparecer uma penca de cartas. A Jung, a Sandor Ferenczi, que são dois volumes, né? Somente ali discutindo casos clínicos, né? O Ferenczi era amigo do Freud, era judeu, e ele participou da guerra. Freud lamenta, né? Ele morre aos 50 anos. Aquilo para Freud foi um golpe. Detalhe, os dois se estranhavam muito, gente. Olha que coisa. Eles se estranhavam. Mas quando Ferenczi morreu, Freud entrou em uma amargura, ele entrou e não foi um luto. Freud entrou num estado de melancolia que ele ficou. E aí vem outro golpe, né? Ele perde o neto querido aos 8 anos. Ele é acometido de uma tuberculose, morre. E diz o texto que Freud ele se fecha para a família, ele não fala com mais ninguém. Ele para de escrever durante 5 anos. Depois de 5 anos, ele sai desse estado. Eu não digo que luto, ele estava no estado melancólico mesmo. Freud se fechou, não quis escrever. O que estava ali sustentando Freud nos bastidores, e a gente tem que tirar o chapéu para essa mulher, é a Marie Bonaparte. Foi discípula, foi amiga da família, e detalhe: se nós temos essa obra, agradeça a Marie Bonaparte. Que mais tarde veio a considerar como fator decisivo. Embora sua opinião final sobre a atuação desse fator tenha colocado em desacordo com Fliss. E nessa mesma carta de Fliss de 1896, Freud, carta 52, essa carta 52 está lá, gente. Dá uma olhadinha lá, quem tiver aí o volume 1, tá lá. Cartas, elas são todas enumeradas direitinho, tá? E encontramos a primeira referência das zonas erógenas, né? Passíveis de estimulação na infância, porém mais tarde sufocadas, né? E seus vínculos com as perversões, sim, um tapa no bumbum de uma criança provoca excitação. O tocar na mão de uma criança, né, de uma menina, por mais que seja ali o filho, ou a filha, uma sobrinha, já provoca excitação naquela criança, que o Freud vai dizer que é um ato de perversão. É, tem um caso clínico de uma paciente do Freud, de 18 anos, eu esqueci o nome dela, eu não lembro o nome dela, gente. Foram 5 casos clínicos que a gente estudou. É, estudos sobre a histeria, né? Em que uma paciente do Freud, ela estava numa aversão sexual muito grande e ela depois, ela no final, que foi uma análise prévia com Freud, ela admite que ela sentiu tesão pelo pai. Aí Freud fala, como foi isso? Ele me tocou. Então, na questão do tesão, o corpo responde. Gente, o corpo não tem, nós não dominamos o nosso corpo. O corpo tem vida própria. Você está aqui agora, né, assistindo essa aula, seu coração está batendo, seus rins estão funcionando, o sangue está aí bombeando para lá e para cá. Então, por isso que eu acho por isso que o Reich vai dizer, né? E às vezes, quando eu atendo casos clínicos que falam de sexualidade, eu pergunto para a pessoa: você tem noção do grau da sua libido? E a pessoa, não, André, eu indico, faço que nem Freud. Eu indico o Reich. Dá uma lida nesse livro. André, acontece umas coisas comigo, sabe? Quando eu vou ver, já aconteceu. Quando eu vou ver, a pessoa tá me mandando mensagem. Eu falei, porque tá aqui dizendo, gente, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler de novo para vocês, né? Olha o que Freud fala aqui. Isso é maravilhoso. Ele vai falar na página 120 as bases químicas da sexualidade. As bases químicas. O que essa pessoa tem quando ela me tocou? Eu não sei. Mas por que que o outro que te beijou no rosto, você não ficou nervoso ou nervosa? Por que que esse que te beijou no rosto? Ai, meu Deus.
Está falando aqui dessa química. Já aconteceu uma química ali. Já aconteceu uma química. E nós vamos entender a partir desses estudos por que que Freud vai dizer que tudo nosso gira em torno da libido, da sexualidade. Ah, eu gosto de comer, né? Eu gosto de comer. Isso é sexual, você faz oral. Ah, eu gosto tanto de tomar banho. Falei, por quê? Ah, passar o sabonete no meu corpo, eu fico me apreciando. Oi, isso é sexual. Tá ali no alto masturbatório, narcísico com o seu corpo. Isso é sexual, né? A pessoa que às vezes fica numa linguagem corporal, né? Sozinha, se alisando. Oi, ela tá tendo prazer em tocar na pele dela. Freud vai dizer todo o nosso corpo é um grande órgão sexual. E o legal que a gente vai ver nessas aulas, a perda do preconceito de falar sobre sexualidade, falar sobre prazer sexual, falar sobre desejo. Porque ainda hoje, em pleno século XXI, tudo que diz respeito à sexualidade é um grande tabu, principalmente quando vai falar de menopausa e menstruação. Ah, não, a mulher pode ter prazer, por que não? Uma vez eu falei em uma igreja, eu falei, o pessoal, depois dali, não me convidou mais. Falei, gente, você sabia que mulher gosta de fuder? Meu Deus, ele. Qual o problema? Qual o problema? Mulher também não faz só sexo, mulher também fode. Então, um psicanalista que tem receio de falar sobre essas coisas, ah, não, meu paciente, peraí, você está em conta, você está numa conta transferência análise, porque esse paciente tem aí, né, como diz aqui o texto, uma química forte sexual? Tô falando de você. Não sei por quê. Uma vez eu ouvi uma colega falar, nossa, o paciente chegou na análise de bermuda, eu falei, a perna dele era muito peluda. Eu falei, qual o problema? Qual o problema? Mas esbarrou nas fantasias sexuais dela. Então, ter receio de falar de sexualidade ou de atender pacientes com uma libido extremamente alta, então está falando desse analista que está com receio de atender pacientes de uma libido alta. E nessa mesma carta de fins de 1896, que encontramos a primeira referência às zonas erógenas, passiva estimulação na infância, porém mais tarde sufocadas em seus vínculos com perversões, no início do mesmo ano de 1896, e aqui podemos ver indícios de uma abordagem mais psicológica. Surge também a discussão sobre as forças recalcadoras, o asco e a vergonha e a moral. Então, hoje já está comprovado, né, que há prazeres anais. Ah, mas ele é gay? Por que ele é gay? Eu conheço homens que têm prazer anal e nunca teve contato com outro homem. Nunca teve. São regiões do prazer. Os lábios são regiões do prazer. O ouvido é região do prazer. Aonde há o orifício, ali há prazer. Há prazer. Volto a falar. Uma pessoa que tem aí uma libido altíssima e que sabe dos seus dotes psíquicos libidinais e que sabe que a palavra é puro sexo, é puro falos, essa pessoa não vai ter dificuldade de falar no ouvido do outro, porque esse outro será atingido, será afetado por essa química sexual através da palavra, que na verdade é o falos, que é puro sexo, palavra é puro sexo.
Contudo, embora tantos elementos da teoria de Freud sobre a sexualidade já estivessem em sua mente por volta de 1896, ela ainda está por ser descoberta. Desde os primórdios tinha havido uma suspeita de que os fatores causais da histeria remontavam à infância. Há uma alusão a esse fato nos parágrafos iniciais. A comunicação preliminar de Brauer e, e Freud, 1893. Por volta de 1895, vê, por exemplo, a parte 2 do projeto impressa como apêndice a correspondência com Fliss. Freud dispunha de uma explicação completa da histeria, com base nos efeitos traumáticos da sedução sexual na primeira infância. Sim, lembrando que a sedução sexual da criança não é não é uma questão da perversidade, é a busca do afeto. Então a criança vai sim dançar, a criança vai sim se exibir, a criança. Mas só que hoje, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que é uma dúvida que já está pairando na minha cabeça há muito tempo. Eu já fiz essa pergunta aqui, vou fazer de novo. O adolescente de hoje não é adolescente da época de Dora. Não é. A criança de hoje, de 8 anos, não é a criança de 8 anos de 50 anos atrás ou da época de Dora. Então, às vezes me chega algumas mensagens em e-mail, em WhatsApp de escolas, André, tá acontecendo isso aqui com essa criança de 8 anos. E geralmente é com a figura da menina, né? Menina com 8 anos, né? Ali despertando, ou como diz o Freud, numa pulsão de conhecimento do corpo, mas através desse outro, do conhecimento desse outro, do corpo desse outro. É, Freud dispunha de uma explicação completa da histeria com base nos efeitos traumáticos da infância durante todos esses anos anteriores, 1897. Porém, a sexualidade infantil era encarada como nada além de um fator latente, possível de vir à luz com resultados desastrosos, somente pela intervenção de um adulto. É verdade que se poderia supor uma aparente exceção a isso a partir do contraste traçado por Freud entre a causação da histeria e da neurose obsessiva. A primeira, afirma ele, remontava a experiências sexuais passivas na infância, ao passo que a segunda, originária, experiências ativas. Mas Freud deixa muito claro em seu segundo ensaio sobre as neuropsicoses de defesa, 1896, onde essa distinção é traçada, que as experiências ativas subjacentes a neuroses obsessivas são invariavelmente precedidas por experiências passivas, onde, mais uma vez, a mobilização da sexualidade infantil se deveria, em última análise, à interferência externa. Foi somente no verso de 1897 que Freud se viu forçado a abandonar sua teoria da sedução e anunciou esse acontecimento em sua carta a Fliss de 21 de setembro, carta 69, e sua descoberta quase simultânea do complexo de Édipo, feita em sua autoanálise, carta 70 e 71, levou inevitavelmente ao reconhecimento de que as moções sexuais atuavam normalmente nas crianças de mais tenra idade, sem nenhuma necessidade de estimulação externa. Com essa descoberta, a teoria sexual de Freud estava realmente completa. Sim, a criança hoje, né? É, 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 os trabalhos da neurociência vai mostrar que as crianças se masturbam dentro do útero da mãe. É o chamado autoinvestimento erótico. Tá errado não, né? Menininho, né? Que às vezes a mãe vai trocar as fraldas, o bilulim dele tá lá duro, já ereto, ele tá excitado. Ele tá excitado.
né? E ser visto por essa mãe nua, para ele é um gozo, tanto para o menino como para a menina. E Freud vai dizer que essa pulsão, né, da descoberta da criança, né? Tanto é que a criança acha engraçado, né? Um puxa o shortinho do outro, aí olha e ri, né? É, só que, gente, isso tudo fica recalcado, né? Fica recalcado, vai reaparecer esse movimento lá na vida adulta, né? Essa questão, como é que é ele sem a calça, como é que é ela sem essa saia, sem essa calcinha. São movimentos marcantes e demarcantes dessa primeira infância aí, dessa criança. Que às vezes olhava o irmãozinho e ria, né, de vê-lo ali, quando puxava a fraldinha ou shortinho, achava engraçado. Mas é um engraçado que não tem ali uma questão da maldade, da perversidade. É, na verdade, uma pulsão, e nós vamos ver isso, uma pulsão do conhecimento. Aí na adolescência volta de novo, né? Esse autoerotismo da criança volta agora em outro estágio, em outro movimento, com outra roupagem. Na adolescência, onde esse garoto agora vai tomar banho, demora, onde essa menina agora se tranca no quarto, então no guarda-roupa e fica ali horas, né? Gente, por favor, não tem nada de errado aqui. É muito natural. Esse autoerotismo, ele não é ruim, ele é muito bom para o, não, para o próprio narcisismo primário do sujeito. Não tem nada de errado ali, né? Uma vez eu conheci uma jovem psicóloga, né? Que estava com os atravessamentos na vida dela muito sério. Ela era pura libido, né? Escancarada no corpo dela, ela exalava, mas ela não conseguia ir para o ato. Ela não conseguia. Mas assim, era uma jovem que o corpo dela era pura sedução. Ela não era uma pessoa bonita, mas era muito sexy. E ela me confessou: eu não consigo, porque um dia a mãe a viu se masturbando e lhe deu uma surra de fio de ferro. Quase a matou. Então, ali ela foi marcada e demarcada por essa mãe. Então, por mais que às vezes ela conhecesse rapazes, por mais que às vezes ela se interessasse por alguém, na hora do ato ela não conseguia. Porque a mãe disse que ela estava em pecado. A mãe disse que ela estava errada. E aí, gente? Uma pessoa, uma bomba atômica, né? Libidinal, é, atuante, mas que não conseguia viver, né? A sua é, libido, por assim dizer. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre esse ponto que eu estou trazendo aqui? Levou alguns anos, porém, para que ele acatasse por inteiro sua própria descoberta. Num trecho do ensaio sobre a sexualidade na etiologia das neuroses, 1898, por exemplo, ele se pronuncia ora a favor, ora contra ela. De um lado, afirma que as crianças são capazes de todas as funções sexuais, psíquicas, e de muitas são as somáticas, e que é errôneo supor que sua vida sexual só começa na puberdade. Não. A vida sexual do humano começa na infância. Começa na infância. Por isso que há uma fala, né? Freud vai dizer: todos os sonhos é de ordem sexual infantil. O Xuxá é sexual. Nós vamos ver o Xuxá aqui. O Xuxá é sexual, né? Aquela coisa de ficar chupando o dedinho do pé é sexual.
Aquela coisa de ficar horas e horas mexendo de dentro, debaixo da fraldinha, é sexual, o autoerotismo da criança. Então, não começa na adolescência, começa na infância. Começa na fase oral, começa na fase anal, começa na fase fálica e também de piana. Ah, vou estudar a questão aí dos casos clínicos sexuais do meu paciente. Oi, para menos, vai na infância. Tá lá. Caso Dora. Freud ouve um sonho e Freud insiste. Não está aqui a resposta. Freud vai na infância de Dora. Freud vai insistir na infância de Dora. E Freud encontra a resposta. De um outro lado, entretanto, declara que a organização e a evolução da espécie humana busca evitar qualquer atividade sexual considerável na infância e que as forças motoras sexuais dos seres humanos devem ser armazenadas e somente liberadas na puberdade. E que isso explica porque as experiências sexuais infantis estão fadadas a ser patogênicas. O importante, prossegue ele, são os efeitos posteriores produzidos por tais experiências da maturidade, graças ao desenvolvimento do aparelho sexual somático e psíquico ocorrido no entretempo. Até mesmo na primeira edição da Interpretação dos Sonhos, de 1900, vê-se um trecho curioso ao final, no capítulo 3, onde Freud comenta que temos em alta conta a felicidade da infância, por ser ela ainda inocente de desejos sexuais. Uma nota corretiva foi acrescentada a esse trecho, 1911, por sugestão do Jung. Segundo afirma Ernest Jones, isso foi, sem dúvida, um remanescente de um rascunho inicial do livro, pois em outros trechos, por exemplo, na discussão do complexo de Édipo do capítulo 5, ele escreve de maneira perfeitamente inequívoca sobre a existência de desejos sexuais mesmo nas crianças normais. É evidente que, ao redigir seu caso clínico de Dora, 1901, já estava firmemente estabelecidas as linhas principais de sua teoria da sexualidade. Ainda assim, porém, Freud não tinha pressa em publicar seus resultados, concluída prestes a ser lançada a Interpretação dos Sonhos, em 11 de outubro de 1899, carta 121. Escreveu a Flies: é possível que uma teoria da sexualidade seja a sucessora imediata do livro dos sonhos. E decorrido 3 meses, em 26 de janeiro de 1900, carta 128, estou colhendo material para a teoria sexual, esperando que algum centelha inflante o material já acumulado. Já a centelha demoraria muito a surgir, salvo pelo pequeno ensaio sobre os sonhos e pela psicopatologia da vida cotidiana, ambos lançados antes do outono de 1901. Freud nada publicou de importante nos 5 anos que se seguiram. E então, repetidamente, em 1905, lançou as três obras fundamentais em seu livro sobre o xixi, os 3 ensaios e o caso clínico de Dora. É certo que este último fora escrito, em sua maior parte, 4 anos antes, sendo publicado em outubro de novembro de 1905, e outras 2 obras foram lançadas quase simultaneamente, alguns meses antes, embora se ignore as datas exatas. Ver uma discussão mais externa a esse registro, a esse respeito, do prefácio do editor do livro sobre os xixes. Nessa edição alemã, as sessões aparecem numeradas no primeiro ensaio, e mesmo neste, a rigor, antes de 1924, só eram numeradas até metade do texto. Para facilitar as referências, entendemos aqui a numeração
das sessões de segundo e terceiro ensaio. Então, Freud está aqui dizendo que ele se correspondia com Fliss, ele dizia, olha, eu já tenho material de pesquisa aqui sobre os sonhos e eu acredito que esse livro, essa obra, vá substituir. Então, a obra magna de Freud, as duas obras magnas de Freud, sonhos e os três ensaios da sexualidade. E elas estão interligadas, sim, estão interligadas. Porque o próprio Freud vai dizer, né? Todo sonho adulto é de base sexual infantil. É de base sexual infantil. Nós vamos ver isso aqui. A pulsão, essa, essa pulsão da busca que a criança tem por querer, é a criança que está querendo, né? Um outro autor que eu recomendo para vocês lerem sobre essa questão da criança fazendo o seu corpo laboratório químico é aquele biólogo, o Jean, oh meu Deus do céu, esqueci o nome do homem, recalquei. Eu tô com ser recente de falar o nome dele e citar o Sartre, não é o Sartre. Começa com Jean. Ele vai falar que a criança faz laboratório do seu próprio corpo a nível de prazer. Ele próprio, a criança faz. A questão é como que os pais lida com a sexualidade da criança. Os pais são os primeiros a castrarem a criança. Prefácio segunda edição, o autor que não deixa enganar sobre as lacunas e a obscuridade deste pequeno escrito, ainda assim resistiu à tentação de incorporar-lhe os resultados das investigações dos últimos 5 anos, por não querer destruir seu caráter de documento unitário. Por isso, reproduz o texto original com alterações mínimas, que se contenta em acrescentar algumas notas de rodapé, que se distingue das antigas e levaram ao astérico. As demais é seu fervoroso desejo que este livro envelheça rapidamente, obtida uma aceitação universal, para que outrora trouxe um novo e substitutas imperfeições que contém por teses mais corretas. Viena, dezembro de 1909. Não o Ernest Jones, mas o Peter Gay vai dizer que essa obra se tornou um inferno em Viena. Ela tirou o sono do povo de Viena. Por isso que Peter Gay vai dizer que Freud era o demônio de Viena. O Peter Gay vai dizer, não, Freud era o demônio de Viena, porque toda a alta sociedade começou a ler os três ensaios da sexualidade. Eles ficaram mais ainda mexidos com a interpretação dos sonhos, mas foi nos três ensaios da sexualidade. O Peter Gay vai dizer que essa obra dos três ensaios, que hoje é esse volume único aqui, mas na verdade era separado, tirou o sono de Viena. Tirou o sono. Tirou o sono de Viena. Depois de observar um decênio, a recepção, os efeitos desse livro, cabe notar essa terceira edição algumas observações prévias, destinada a corrigir mal-entendido, expectativas irrealizáveis em relação a ele. É preciso frisar, acima de tudo, que a exposição aqui encontrada parte inteiramente da experiência médica cotidiana, da qual os resultados da investigação psicanalítica pretendem trazer aprofundamento e relevância científica. Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade não podem conter nada além daquilo que a psicanálise precisa supor ou permite confirmar. Exclui-se, portanto, a possibilidade que algum dia se amplie a ponto de construir uma teoria sexual. E é compreensível que não tome posição acerca de muitos problemas importantes da vida sexual. Mas nem por isso se deve acreditar que tais capítulos omitidos desse grande tema sejam desconhecidos do autor, ou que este
os tenha desprezado por considerá-los secundários. A subordinação desse escrito às experiências psicanalíticas que levaram à sua relação mostra-se ainda não apenas na escolha do material, como também a sua ordenação ao longo de todo. Ele observa uma certa sequência de instâncias, dá-se a propriedade dos fatores acidentais. Deixa-se em segundo plano os fatores disposicionais e o desenvolvimento ontogênico é considerado antes o filogenético e que o ocidental desempenha na análise o papel preponderante, sendo está dominada por ele quase por completo. A disposicional só vem à luz por trás dele como algo despertado pelo vivenciar, mas cuja apreciação ultrapassa amplamente o campo de trabalho da psicanálise. Uma proposta semelhante domina a relação entre a ontogênese e a filogenese. A ontogênese pode ser vista como a repetição da filogenese, na medida em que esta não seja modificada por uma vivência mais recente. A predisposição filogenética faz-no notar por trás do processo ontogênico. No fundo, porém, a predisposição é justamente o precipitado de uma vivência prévia da espécie, a qual se vem agregar a experiência mais nova do indivíduo como soma dos fatores acidentais. Junto à sua total dependência da investigação psicanalítica, devo destacar desse meu trabalho sua deliberação, dependência da investigação biológica. Evitei cuidadosamente introduzir expectativas científicas provenientes da biologia sexual geral ou da biologia da espécie, animais em particular, no estudo da função sexual do ser humano, que nos possibilitado pela técnica da psicanálise. A rigor, meu objetivo foi sondar o quanto se pode apurar sobre a biologia da vida sexual humana com os meios acessíveis à investigação psicológica. Era-me lícito assinalar os pontos de contato e concordância resultante dessa investigação, mas não havia por que me desconcertar com o fato de que o método psicanalítico, em muitos pontos importantes, levam a opiniões e resultados consideravelmente diversos dos de base meramente biológica. Introduzi nessa terceira edição um número abundante de inserções, mas renunciei a identificá-las como edição anterior, mediante algum sinal de particular. O trabalho científico em nosso campo teve seu progresso é, lentificando nos últimos tempos, mas era indispensável uma certa complementação desse escrito, caso se pretendesse mantê-lo em contato com a literatura psicanalítica mais recente, Viena, outubro de 1914. Prefácio à quarta edição. Dissipadas as correntes da guerra, pode-se verificar como satisfação que o interesse pela psicanálise permanece ileso no mundo em geral. Mas nem todas as partes da doutrina tiveram o mesmo destino. As colocações e constatações puramente psicológicas da psicanálise sobre o inconsciente, o recalcamento, o conflito que leva à doença, o lucro extraído da doença, os mecanismos da formação dos sintomas. Gente, quando Freud fala do lucro da doença, ele vai apontar para o Estado. Nós vamos ver isso lá é, no volume. Peraí, oh meu Deus do céu. E o futuro de uma, no mau estado da civilização, Freud vai falar: peraí, mas o Estado, então.
está querendo é, controlar nossas pulsões sexuais? Freud vai falar isso. O crime tem ali uma pulsão sexual, tem um prazer ali sexual. A violência doméstica contra a figura da mulher, há ali o prazer sexual. Por isso que eu falo sempre, não romantiza a psicanálise, gente. Não faz isso. Veja além. Veja além. Veja além. É gostoso quando você lê a obra, é gostoso quando você tem contato com a obra do autor. Você passa. Agora virou moda, né? Eu não sabia que existia esse aplicativo. Me falaram que tem um aplicativo que diz é, sobre as questões psicológicas que estão mais em alta na sociedade. Falei, nossa, é isso mesmo. Não, baixe esse aplicativo aqui, porque você vai poder ter uma base. Mas no meu ofício, eu lido com a escuta. Esse diagnóstico que me dão não tem nada a ver com o diagnóstico da psicanálise. Tem nada a ver. Essa coisa de que compulsão por compras, tudo isso a gente vai ver que tem a ver com questões sexuais do sujeito. A fase oral, fase anal, fase fálica, fase de piana. Então, o Freud está dando aqui, olha, gente, é, as doenças dão lucro, né? Gozos de crescente reconhecimento são consideradas até mesmo por aqueles que, em princípio, as, as contestam, mas parte da doutrina inteira com a biologia, cujas bases são fornecidas nesse pequeno escrito, continua a enfrentar o dissenso é, diminuto, e as próprias pessoas, por algum tempo, se ocuparam intensamente da psicanálise, foram movidas e abandoná-la para abraçar novas concepções destinadas a restringir mais uma vez o papel do fator sexual na vida anímica normal e patológica. Ainda assim, não posso desistir pela suposição de que essa parte da doutrina psicanalítica possa afastar-me muito mais que as outras da realidade apurada. A memória, o reexame constantemente reiterado, diz-me que ela brotou de uma observação igualmente esmerada, isenta de expectativas. Ademais, o esclarecimento dessa dissociação percebida no reconhecimento público não apresenta nenhuma dificuldade. Em primeiro lugar, os primórdios aqui descritos da vida sexual humana só podem ser confirmados por investigadores que tenham paciência, habilidade técnica suficiente para produzir a análise até os primeiros anos da infância do paciente. Então, Freud está dizendo o seguinte: tá bom, vamos trabalhar com a sexualidade no humano, mas que não podemos abrir mão da sua sexualidade infantil. Como foi? Como foi? Como foi essa sexualidade? A psicodesenvolvimento sexual, que é a fase oral, fase anal. Nossa, de novo esses temas, André. Se você está estudando psicanálise e quer entender as bases desse edifício que começa em Freud e vai até a psicanálise contemporânea, tem sim que rever essas bases, esse legado que o Freud deixou. E a psicanálise contemporânea trabalha com essas bases fundamentais da psicanálise. Ela não foge. É frequente demais não haver possibilidade disso, porquanto a prática médica exige que se despache com mais rapidez, aparentemente, o caso patológico, salvo pelos médicos que exerce a psicanálise. Entretanto, ninguém pode ter acesso a a esse campo, nem qualquer possibilidade de formar por um juízo que não seja influenciado por suas próprias aversões e preconceitos.
Sobre se os homens aprendem através da observação direta das crianças, estes três ensaios podem não ser escritos. Mas convém lembrar ainda que parte do conteúdo deste escrito, a saber, sua insistência da importância da vida sexual para todas as realizações humanas e a ampliação aqui ensaiada do conceito da sexualidade tem constituído desde sempre o mais forte motivo da resistência que se opõe à psicanálise. Do afã de encontrar tópicos grandiloquentes, chegou-se até a falar do pansexualismo da psicanálise e fazer a essa absurda censura de que se explicaria tudo a partir da sexualidade. Só é possível assombrar-se com isso quando se esquece quão confuso e distraído se pode ficar em decorrência dos fatores afetivos. Já faz um tempo que o filósofo Arthur Schopenhauer mostrou aos homens que medida seus feitos e interesses são determinados por aspirações sexuais. Lembrando, Arthur Schopenhauer foi o filósofo básico que influenciou toda a obra do Freud, tá? Então, se você quiser entender um pouco mais da obra do Freud, está aqui uma dica. Leia as obras, de preferência a biografia de Arthur Schopenhauer e as obras de Arthur Schopenhauer. Então, você vai compreender aí um pouco da obra de Sigmund Freud. Tá aí a dica para vocês. Se alguém quiser, eu posso mandar em PDF as obras de Arthur Schopenhauer, tá, gente? São verdade, acho que são três tomos. São três tomos, né? O sentido corriqueiro da expressão parece incrível que todo mundo de leitores tenha conseguido banir de sua mente de maneira tão completa. Soa uma advertência tão impressionante. E quanto é a ampliação do conceito de sexualidade, que a análise das crianças e dos chamados perversos tornou necessária, todos aqueles que, desde seu ponto de vista superior, olham debochadamente para a psicanálise, deveriam lembrar-se de quanto essa sexualidade ampliada da psicanálise se aproxima do Eros, do divino, Platão, Viena, 1920. Sim, a psicanálise sofre até hoje, né? Sarcasmo. Já me perguntaram, você vai passar para a faculdade de psicologia? Não, eu falei, por quê? Para te dar uma base. Base do quê? Do quê? Não estou entendendo. Base do quê? A psicanálise, ela se basta para ser psicanalista. E ela se basta. Ela vai ouvir todas as ciências, ela vai ouvir a medicina, a biologia, a química, a física, a matemática. Ela vai ouvir todas e depois ela vai falar, tá legal, deixa agora eu olhar a partir do inconsciente. Isso é psicanálise. Isso é o psicanalista. É, no volume 13, né, nós vamos ver o Freud deixa ali um legado para nós, o interesse da psicanálise por 13 ciências humanas, o olhar da psicanálise a partir da pediatria. Temos aí o Winnicott, que é um pediatra que agora ele olha a pediatria através da psicanálise, olhar a biologia através da psicanálise, olhar a medicina através da psicanálise. Temos hoje um tema atual aí discutido, fresquinho, que pede aí o nosso olhar, nossa atenção e que pede também um trabalho de investigação, que é a menopausa, a menstruação, né? Que é um tabu que as mulheres estão aí vivendo em pleno século XXI. Gente, essa foi a aula de abertura sobre os três ensaios da sexualidade. A próxima aula, que será é, no dia 11, já vamos entrar aqui é, nas aberrações sexuais, tá? Então, muito obrigado você que esteve aqui nessa prévia introdução.
tá? Então, qualquer dúvida com relação a essa aula, ou quiser alguma matéria, como eu acabei de citar, do Reich e do Arthur Schopenhauer, me fala. Eu, tendo lá no Telegram, eu passo para vocês do grupo. Então, no demais, muito obrigado. Desculpa pela minha voz fanhosa. Eu tô com sinusite braba. É, hoje estou com muita febre mesmo. Ontem e hoje, fui pro consultório me arrastando. Então, hoje estou com a voz muito fanhosa. Ontem estava pior, mas hoje eu estou bem mais brabo, bem mais com problemas. Daqui a pouco vou ter que fazer nebulização de respirar. Mas mesmo assim, estou aqui, né, com muito prazer trazendo a transmissão desse saber psicanalítico. E eu espero de verdade que esse módulo aqui possa nos enriquecer juntos da questão da sexualidade humana a partir da infância, da criança e até a vida adulta. E que possamos aí não ter problemas ou preconceito de falar de sexualidade, falar de masturbação, de ver um filme pornô ou de frequentar clubes eróticos, que isso não seja problema para nenhum de nós, né? Então, até a próxima videoaula e muito obrigado.